call is now being recorded. Glória a Deus. Slide atual. Bom, meus queridos, boa noite, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aí mais uma vez para a nossa aula mergulhando na palavra. Amém? Nós vamos iniciar aqui a nossa aula. Deixa eu ajeitar aqui as mensagens. Vamos fazer uma oração. O pessoal vai entrando aí conforme a aula vai acontecendo. Amém? Pai querido, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos nesta aula. Nós somos muito gratos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aprendendo a sua palavra, de estarmos buscando a verdade, buscando tudo aquilo que o Senhor tem para nós, os nossos corações, a nossa alma. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, nesta aula, que tudo seja entendido no Espírito, que o teu Espírito revele a nós tudo aquilo que o Senhor tem preparado, que nós venhamos a entender, compreender, que nós venhamos a amadurecer, Senhor, através desta aula de hoje, que algo novo seja revelado em nosso coração, não só na parte da mente, não só na parte do entendimento racional, mas também na parte da revelação espiritual, que o Senhor traga uma revelação nova hoje a nós, que realmente seja algo do céu em nossas vidas. Nós abrimos nosso coração, nossa mente, tudo aquilo, Pai amado, que o Senhor tem, nós queremos receber nesta noite. Por favor, nos ajude a compreender segundo os teus olhos, segundo o teu coração. Abençoe nossa vida, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Bom, meus amados, estamos aí continuando nossa aula no Mergulhando. Hoje eu já desisti daquela questão de tentar fazer duas dispensações na mesma aula. Já vi que isso não rola. Então, hoje nós vamos falar sobre a dispensação da lei, uma dispensação extremamente importante, né, de todo esse trabalho que Deus vem fazendo com o homem ao longo de todo o tempo, né, de todo o tempo da humanidade, desde que o homem caiu. Nós entendemos nas outras aulas que Deus tem feito um processo, né? Quando o homem caiu, Deus já planejou que o homem voltasse para ele. Porém, ele não planejou e a coisa não aconteceu imediatamente. Nós entendemos que foi um processo que Deus foi trazendo, né, com a humanidade, ele veio trazendo o ensinamento, veio trazendo tudo isso, e o homem chegou em a condição que está hoje. Nós passamos pela dispensação da consciência, da inocência, depois a dispensação da consciência, depois a dispensação do governo humano, depois a dispensação patriarcal. Agora nós vamos falar sobre a dispensação da lei dentro dessa sequência, amém? Se você não assistiu às aulas passadas, temos todas as aulas gravadas, você pode solicitar aí que a gente manda para você, amém? Bom, transição, vamos lá. Vimos que na dispensação patriarcal, Deus começa a conectar-se novamente com a humanidade, por meio de uma aliança com um homem chamado Abraão, baseado em fé, né? Pela qual todas as famílias do mundo seriam beneficiadas. Então, nós entendemos, né, que Deus ele vem trazendo uma sequência de acontecimentos, uma sequência de liberações do céu, para que o homem compreenda, para que o homem ele venha chegando perto dele, venha compreendendo a sua condição, e assim Deus vai fazendo a obra. No começo, começou com a dispensação da consciência, onde o homem, aliás, da inocência, onde o homem não tinha consciência do pecado, não tinha consciência de nada. A única coisa que ele tinha ali, naquela dispensação, que ele tinha que fazer, cumprir, era só escolher não errar. Era escolher não comer o fruto proibido, né? Na outra dispensação, quando ele comeu o fruto proibido, Deus deu ao homem consciência, para que o homem não se entregasse completamente à sua carne, né? Mas tivesse ali consciência daquilo que ele estava fazendo. Então, ele deu consciência ao homem para que aquilo freasse um pouco a carnalidade do homem, e ali foi uma outra dispensação. Deus começou de novo a tratar com o homem dentro da consciência. Só que a consciência ainda não organizou muito bem o homem começou a agir muito na sua carnalidade, e Deus, assim, depois que tudo aconteceu, né, que o homem matava, roubava, fazia tudo que dava na telha,
Então Deus colocou o homem, trouxe o governo humano, para que através do governo humano o homem se organizasse em sociedade e assim tivessem leis, tivessem direitos e o homem andasse de maneira mais ordenada, de maneira mais comportada. Depois que Deus fez o governo humano, depois que passou a parte do governo humano, então Deus chamou um homem desses povos que agora estão organizados em sociedade, separou esse homem, né, chamado Abraão, para que a partir desse homem ele formasse uma nova nação, e essa nação fosse inteiramente dele, né? E a partir desta nação, a partir desse homem, Deus começou a se conectar novamente à humanidade, né? Então, até então, Deus não estava conectado à humanidade ainda, ele estava deixando que a humanidade começasse a governar, deixando que a humanidade entendesse a condição que estava. Quando ele chama Abraão, ele começa a conectar-se de novo com a sociedade. A grande questão é, todas as obras que Deus fez, todas as liberações que Deus fez, foi com o propósito de salvar a humanidade. A partir do momento que a humanidade caiu, Deus traçou um plano para que a humanidade se voltasse à condição de glória que ela tinha no início da criação, né? O homem era perfeito, puro, maravilhoso, santo. E aí o homem vai lá e cai, e o homem perde a sua glória e sai daquela condição de extrema glorificação que ele tinha no Jardim do Éden, né? Então Deus, por causa do amor que ele tem pelo homem, ele traça um caminho de volta para ele, com uma, é claro, com uma, como é que fala aquela palavra, Jesus Cristo? Com um processo, né? É um processo que Deus traçou ali e foi evoluindo dentro do processo para que o homem voltasse a Deus. Então, nós saímos da dispensação, agora nós falamos sobre a dispensação patriarcal, que é a dispensação onde Deus se conectou de alguma maneira à humanidade através da fé, através de um homem. Ele chamou o homem para ter fé, e a partir daí, essa coligação entre o homem e Deus passou a existir novamente, né? Essa chamada. A aliança com Abraão era um pacto que se baseava em fé e obediência por parte de Abraão, e promessas e aliança com Deus por meio da separação dos descendentes de Abraão com o resto dos povos. Ou seja, Deus permitiu que a humanidade se desenvolvesse em sociedade, né? Porém, as sociedades, todos os povos que estavam na Terra, eram povos ainda que estavam longe de Deus, longe da espiritualidade. Então, eram povos pagãos, eram povos que caíam na sua carnalidade, na sua sexualidade, eram povos que, bom, estavam organizados, tinham direitos e leis, um homem não podia mais matar outro homem sem que fosse julgado, né? Então, começou aí a valorização da vida, porém, o homem ainda não tinha essa conexão com Deus maravilhosa, né? Então Deus faz o quê? Ele separou Abraão desses povos que estavam totalmente corrompidos, tirou Abraão no meio daqueles povos. Assista a aula passada sobre Abraão sendo tirado do Ur dos Caldeus ali, retirou e colocou Abraão ali e fez um pacto com Abraão. Esse pacto é baseado em fé e obediência, né? Então era só isso que Deus tinha para manter Abraão longe da idolatria e de todo aquele pecado e carnalidade que todo o resto dos povos da humanidade tinha, né? Então, qual que era a garantia que Deus tinha de que, desculpa, irmãos, de que Abraão, né, e os povos e as famílias de Abraão e todo o povo que viria a partir de Abraão manteria esta aliança, né? Deus fez um pacto com Abraão, era um homem ali, né? Então Abraão passou seu filho Isaque, né? E depois seu filho Isaque passou seu filho Jacó, e assim isso foi desenvolvendo e foi trabalhando, sendo trabalhado. Só que quem garantiria que isso ia proceder, ia continuar essa aliança, né? Ninguém garante. Então Deus fez o quê? Ele começou a liberar um novo processo de dispensação. Qual é o processo de liberação que Deus fez agora? Para que todo um povo, Deus falou assim a Abraão, Abraão, você vai crescer e multiplicar, a sua família vai ficar imensa, povos vão sair de ti, né? Um povo inteiro vai sair de ti, reis vão sair de ti, você vai ser uma nação separada, né? E como que uma nação, queridos, poderia ser separado para Deus e manter-se puro, santo, né? Cumprindo ali os preceitos de Deus?
através apenas de um pacto com um ancestral. Ia chegar o tempo que Abraão ia ficar para trás. Imagina, quanto tempo existiu Abraão que fez um pacto com Deus, né? Então, ia acabar que os povos, né, o povo de Israel, ia acabar se contaminando com o resto dos povos, como os outros povos se contaminavam, né? E esta aliança, ela não seria suficiente, porque essa aliança não seria, Deus não faria aliança com o próximo, e assim sucessivamente. Ele fez a aliança com Abraão e com sua família. Então, Deus, para que o povo se mantesse firme no pacto e na aliança, ele liberou uma nova dispensação para que todos os povos tivessem acesso ao conhecimento da aliança, à vontade de Deus, e isso se tornasse algo como uma lei, uma cultura dos povos, seguir esse Deus por causa desse pacto e dessa aliança. Essa aliança nunca mais seria esquecida pelos descendentes de Abraão, nunca mais ela seria ultrapassada ou ia ficar para trás, porque ela se transformaria em uma lei, em algo escrito, em algo pronto, em algo que perduraria por todas as gerações a partir de Abraão até o plano de Deus se cumprir na vida de Israel e de toda a humanidade, né? No caso, a salvação. Essa aliança foi passada de pai para filho, Abraão, Isaque e Jacó. A partir de Jacó, houve um aumento, né, dos descendentes, conforme prometido. A família de Abraão cresceu, atingindo uma grande multidão. Então, é isso que nós estamos falando aqui. Agora, pensa, né, como que isso ia se manter? A ideia de Deus não é separar um povo para si, para que esse povo apenas seja especial para ele. A ideia de Deus é separar o povo para si, para que através desse povo ele enviasse o Messias e salvasse toda a humanidade. Este é o propósito de separar a nação de Israel, né? Então Deus fez um pacto com Abraão com o objetivo de salvar a humanidade a partir da fé de Abraão e com um pacto com este povo. Deus separou o povo longe das sociedades pagãs para que esse povo se conectasse a Deus e a partir desse povo viesse o Messias salvasse a terra. E esse povo é o povo de Abraão. Deus fez aliança com Abraão, mas com o passar do tempo, somente a aliança não seria bastante. Para manter a conexão do povo com Deus, era preciso algo mais que uma aliança, de um ancestral para manter o povo longe dos costumes mundanos. Assim, Deus operou uma nova liberação, uma dispensação. A lei de Deus, que agora alcançaria todo o povo. Meu Deus, irmãos, misericórdia. Agora alcançaria todo o povo, descendente de Abraão, com o objetivo de preservar a promessa, o plano de salvação para a humanidade, né? Então, assim, a gente vê muito falar sobre lei e graça, né? Nós vamos entender que a lei é a lei de Deus, então ela é legítima e perfeita, né? Só que ela não foi abolida, ela não saiu. Aí alguns falam, nós vivemos na graça e não na lei, por isso a lei ela está abolida. Ah, obrigado. Glória a Deus, irmãos. Oh, meu pai, viu? Juliana exercendo aqui o ministério profético. Aleluia. Obrigado, Juliana. Bom, então Deus, ele chamou esse povo para essa questão. Então, a lei, ela é perfeita, é uma lei de Deus, né? Ela veio para manter o povo fora desse humanidade, desse mundano, né? Essa questão mundana de idolatria e tudo isso. Então, Deus fez uma lei para que o povo entendesse o coração de Deus e obedecesse e andasse segundo a lei, e não mais só segundo uma aliança ou um pacto feito com um ancestral. Amém? Bom, essa é a genealogia dos filhos de Jacó. Abraão gerou Isaac, nós sabemos. Glória a Deus. No Senhor da graça, irmãos. Bom, Abraão gerou Isaac, certo? Isaac gerou Jacó e Esaú. Sempre a aliança ela era passada, né? No caso, Deus ele passava essa aliança, esse pacto com o próximo filho. E assim, filho após filho, manteria esse pacto vivo e essa aliança viva com o povo. Deus ele fez aliança com Abraão, depois com Isaac e depois com Jacó, o filho mais novo de Isaac. De Jacó gerou
uma nação com 12 pessoas, certo? 12 tribos. Então, Jacó teve 12 filhos. E desses 12 filhos geraram 12 tribos, que são seus descendentes. E dessas 12 tribos gerou um grande povo de Israel, certo? Então, Jacó teve duas esposas, e suas esposas tiveram duas servas, né? A Leia, que teve seu primeiro filho, que era, no caso, o primogênito, Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon foram filhos de Leia. A serva de Leia era Zilpa, Gade e Aser, né? Teve ali um dos filhos de Jacó. Raquel, que era sua segunda esposa, segunda não, né? Era a esposa de Jacó, a amada. Teve José e Benjamim. E a serva de Raquel, que era Bila, teve Dan e Naphtali. Esses 12 homens geraram as 12 tribos de Israel, que por sua vez geraram a grande nação de Israel, né? E era com esse povo que Deus tinha uma aliança. Nós precisamos entender a profundidade dessa aliança, dessa separação. Por quê? Porque isso tem tudo a ver conosco hoje, né? Foi através. Então, Deus ele pensou na humanidade. Ele separou um povo, os seus filhos, separou uma nação para ele, para que toda a humanidade fosse salva. E assim todas as bênçãos do céu viessem para a humanidade, todos os povos, a partir do povo de Israel, né? Então Deus separou esse povo para esse propósito. E começou o povo de Israel, basicamente, com esses 12 pessoas, esses 12 homens, que geraram as 12 tribos. Amém? Da descendência de Levi, nasceu aquele que vai ser o precursor aí do movimento da lei, né? Da dispensação da lei, da liberação da lei, que é Moisés, que é filho de Arão e Joquebede, irmão de Arão e Miriam. Nós já vamos falar desse assunto aqui, ó. O nosso queridão. Rapaz, esse homem aí era um homem de poder. Esse homem aí, fala para você, é um dos... Se tinha alguém com intimidade com Deus real na Bíblia, era esse homem aí. É impressionante. O homem chamado Moisés. Ele viu coisas que nós nem imaginamos, coisas que provavelmente ele não conseguiria descrever. Imagina ele lá naquele monte fumegante, cheio de raios e ouvindo a voz de Deus. Coisa de maluco, né? Esse homem viu coisas extraordinárias. Bom, Deus chama um homem, Deus sempre chama um homem para as liberações, amém? A maioria das vezes, Deus chamou homens, principalmente nessas mais significativas. Dentro do povo chamado, do povo escolhido, Deus chamou Moisés. É claro, queridos, que tem muita história desde Abraão, né? Nós temos que aprender, que ler a palavra, não tem como trazer toda essa informação aqui, porque é uma aula específica de dispensações, né? O que é a dispensação da lei, o que isso significou para nós. Mas tem uma história por trás de Israel, todo um contexto, né? Toda essa questão da peregrinação do próprio Abraão, né? Do que ele fez, como ele viveu, a Sara, a questão das guerras, a questão até do cativeiro lá no Egito, que durou mais de 400 anos. Então, Deus ele foi tratando com o povo diversas vezes, diversas maneiras, e assim ele foi formando um povo, né? Nós conhecemos a história de José, né? José era filho de Jacó, também foi para o Egito, virou lá um figurão do Egito, um governador do Egito, e Deus levantou José para que ele fosse para o Egito e salvasse o povo de Israel, na verdade, né? Da grande tempo de fome e tudo mais. E depois a gente vai ver essa história melhor. Israel ficou ali quando virou outro rei, outro faraó. Aí o povo foi escravizado, né? O povo começou a passar uma situação complicada. O povo foi escravo no Egito por mais de 400 anos, né? E aí que entra a história desse homem chamado Moisés, que é extremamente significativo. Não tem como falar de dispensação da lei sem falar de Moisés. A história de Israel pode ser dividida em antes e depois de Moisés. Toda a história e chamado de Deus para a sua vida serviu como base e fundamento dessa nova dispensação. Moisés foi o líder mais significativo do povo de Deus e viveu as experiências mais poderosas com Deus do que qualquer outro homem na transfiguração. Na transfiguração de Jesus, né, é descrito lá em Lucas, Moisés apareceu como representante da lei, né, como sendo o representante da lei, enquanto Elias representava os profetas. Então Moisés ele é a figura. Quando se fala de lei,
fala de lei mosaica, né? Fala quando fala de lei, você pensa a primeira coisa é Moisés, era o homem que foi lá no monte buscar a lei das mãos do próprio Deus, né? Então, assim, tudo mudou a partir de Moisés. Tudo começou a girar, essa questão da lei, a partir de Moisés. Só que Deus, ele deu um impacto para a vida de Moisés diante do povo, né? Nós vamos ver aí que esse impacto serviu para que o povo fosse, guiasse e seguisse Moisés a caminho da terra prometida, né? Acreditasse em Moisés e seguisse o caminho do deserto. O começo da trajetória de Moisés. Moisés nasceu em um momento muito difícil da história do povo eleito. O povo se encontrava escravo no Egito há mais de 400 anos, desde a mudança de dinastia de um faraó que recebeu José e sua família para um que não conheceu José. Então mudou a dinastia, houve uma guerra, tem uma história por aí, mas nós não vamos entrar nisso, que é muita coisa. Mas houve uma mudança de dinastia. Aquele faraó que recebeu José no Egito, recebeu a família de Jacó e fez todo aquele processo, ele passou, entrou outro. Esse outro escravizou o povo judeu. Ficaram escravos por 400 anos lá no Egito, né? E Moisés entrou numa situação complicada, porque o rei, o faraó, estava vendo que o povo judeu não parava de crescer, e era estrondoso o crescimento, era assustador. E eles fizeram o quê? Né? Vamos começar a cortar isso aí, senão eles vão acabar tomando o Egito, de tanto que eles estavam crescendo, desenvolvendo, né? Aí o faraó foi e mandou matar todos os meninos, que nascessem meninos, né? As parteiras não quiseram fazer isso, então ele mandou que os soldados pegassem os meninos e lançassem no Rio Nilo lá, e assim fosse comido pelos os enormes e gigantescos crocodilos que tinham naquele lugar, né? O Rio Nilo é conhecido por crocodilos gigantescos. E Moisés nasceu exatamente neste momento, né? A gente pensa que Deus não está no controle das coisas, mas Deus está no controle das coisas. Olha lá, eu sempre falo antes de ler o que está escrito no meu próprio PowerPoint, né? Mas amém, irmãos. Com medo do crescimento do povo hebreu, esse faraó manda matar todas as crianças que nascessem meninos. As parteiras se recusam a fazê-lo. Então ele ordena que o jovem no rio Nilo, todos nascidos meninos. Moisés nasce neste período. Só que é interessante como Deus faz as coisas, né? Parece algo desastroso. Como é que agora a gente sabe a história, agora a gente entende o que aconteceu na vida de Moisés, quem era Moisés, né? O que Deus iria fazer com a vida de Moisés. Nós sabemos hoje que deu tudo certo, né? Moisés foi lá, fez o que tinha que fazer, foi um meninão poderoso, um homem de Deus. Só que a gente pensa, nossa, agora acabou, o menino que é Salvador vai morrer. A gente vê uma situação, não entende que Deus está fazendo, que Deus está agindo a favor da humanidade. O que nós temos que fazer, isso ensina, a gente tem que confiar em Deus, em tudo que Ele faz, Ele é perfeito no que Ele faz. Tudo isso tinha um propósito. O propósito não era só libertar o povo judeu do Egito, o propósito é libertar o povo hebreu do Egito, manter essa história ecoando pela eternidade e, assim, também trazer a salvação para a humanidade, né? Através desse povo, através dessa história, através da lei. Para tentar evitar a morte de seu filho, Moisés, Joquebede, colocou em um cesto, nós conhecemos bem essa história, as margens do rio Nilo, e colocou o seu filho nas mãos de Deus. Você vai conhecer essa história em Êxodo. Leia o livro, queridos. É muito importante que você leia a história de Moisés. Então, nós conhecemos a história. Betumou um cesto, colocou o menino lá, não queria entregar nas mãos dos soldados, falou, pelo menos assim, está nas mãos de Deus, não nas mãos dos soldados. Né? E colocou o menino no cesto, colocou na beirada do rio Nilo, e assim começou a trajetória de Moisés. Começou a vida de Moisés daí. Né? Todas as suas lutas, batalhas, já começou, recém-nascido, nem entendia o que estava acontecendo, e já começou a briga pela vida e pelo ministério aí, o menino Moisés. Né? Bom, como os planos de Deus são perfeitos, ele faz as coisas de maneira perfeita, os planos dele não falham de maneira nenhuma. Aconteceu o quê? Algo inacreditável, né? Nenhum crocodilo comeu o menino, né? Nenhuma embarcação afundou o cestinho do menino, ele não caiu, não virou, não fez nada. Ele foi aonde deveria estar exatamente para que o plano de Deus se cumprisse na vida de toda a humanidade. Como tudo corria de acordo com os planos de Deus, o cestinho foi parar precisamente no trecho do rio onde a filha de Faraó banhava-se. Ao ver o menino, a princesa resolve adotá-lo como filho. E a irmã de Moisés, Miriam, entra em cena.
né? E fala, vem, deixa que eu arrumo uma pessoa para cuidar desse menino para você. Eu ia falar que era um menino bonito, né? Lindo, e chamou a atenção da princesa. Agora, de todo o Rio Nilo, que é imenso, querido, o cestinho foi parar exatamente onde a princesa do Egito estava se banhando. Nós temos que entender como Deus age. Deus é perfeito, né? E ele deseja de todo o coração salvar a humanidade. E assim ele foi traçando todo esse destino de Moisés. Eu estou falando aqui rapidamente da história de Moisés, porque o nosso foco é impossível falar da lei sem Moisés, mas o nosso foco é falar da lei, né? Então, por isso, nós vamos falar mesmo mais desenvolvido essa história de Moisés em uma outra oportunidade, uma outra aula. O menino é trazido à corte de Faraó, onde passa a receber sua educação. Nesse tempo, o Egito era a maior potência do mundo, queridos. Com certeza ele era, né? Os sábios egípcios dominavam a matemática, astronomia, física, química e tudo o que havia para se saber, o Egito sabia. Até hoje tem coisa que a gente não entende como é que eles fizeram, não é? Coisas absurdas, eles estão de pé, como é que esses homens fizeram isso? O Egito fez, está lá. Então tem coisas que eles já sabiam que a gente nem sabe ainda até hoje. Mas nada disso, na verdade, serviu para Moisés, não. A gente fala isso, mas Moisés teve uma outra pegada. O estudo que ele teve, qualquer coisa que ele conheceu, não adiantou de nada para tudo aquilo que ele viveu dentro do Egito, na verdade, né? Bom, seguindo a história, aos 40 anos de idade, no auge das suas forças, eis que Moisés resolve conhecer seus irmãos. Ele sabia perfeitamente que, embora tivesse no palácio de Faraó, ele era um hebreu. Essa história é interessante, que é a história que Estevão conta lá diante dos fariseus, né? E está escrito em Atos 7, leia lá. Moisés sabia exatamente quem ele era, né? Ele era um hebreu, estava na corte de Faraó, estava ali vivendo luxo, vivendo todo aquele processo, mas ele sabia que ele era um hebreu. E um dia resolveu ir lá visitar os irmãos, né? E aí, o que ele faz? Moisés mata um egípcio em defesa de um hebreu. Moisés pirou o cabeção, né? Será que ele perdeu a cabeça? Ele foi lá, pegou um egípcio e matou. Não sei nem se ele queria matar ou não, mas ele matou um egípcio ali e sabia que estava extremamente encrencado. Né? Nesse caso, o que Moisés faz? Foge. Ele foge porque sabia que a sua vida correria risco. Sabia que ele seria julgado, estava vivendo em uma sociedade, tem leis que ele teria que obedecer. E assim, ele foge de medo de ser morto, condenado à morte e tudo mais. Na fuga para Midian, casou-se com Zípora e teve seus dois filhos, que é Gerson e Eliezer, né? Toda essa história você vê no livro de Êxodo. Então, essa trajetória, Moisés viveu em Midian por 40 anos. Então, nós já conhecemos essa história, né? Moisés ele sai, ele mata um egípcio, corre para o deserto, casa-se com Zípora, teve dois filhos, e aí todo esse processo acontece. Quando ele saiu, ele tinha 40 anos, né? Depois viveu mais 40 anos em Midian. Então, Moisés ele foi separado por Deus, e toda a trajetória de Moisés teve um propósito, né? Deus ele tinha um plano para Moisés, um plano para a nação de Israel e um plano para toda a humanidade. Então ele levantou esse homem para que esse homem conduzisse o povo para um novo processo de andamento aí. Nesse contexto, acontece algo extraordinário, né? Moisés está lá, vivendo a sua vida em Midian, achando que está tudo bem, está tranquilo, sossegado. De repente, ele sobe, uma ovelhinha some, ele vai atrás, toda aquela história, né? E aí, lá no Monte Horebe, Deus fala com Moisés através de uma sarça, um arbusto que pegava fogo, mas não se consumia, em chamas, e convoca a voltar ao Egito e libertar o povo da escravidão. Lá em Êxodo 3:1, 10, você vai ver essa história. Aí é interessante, Moisés lá vivendo a sua vida tranquilo, e Deus chama Moisés de volta. Tudo isso, queridos, é para libertar o povo, causar um impacto no povo, né? Para que começasse o processo da dispensação da lei. Instruído pelo Senhor, Moisés dirigiu-se ao Egito. Lá chegando, reuniu-se com os anciãos de Israel. Expõe-lhe o principal objetivo da sua presença no Egito, que era libertar o povo Israel do cativeiro. Agora, eu não sei como você se sentiria se em algum momento da sua vida você tivesse subido em um monte aí, né? E Deus simplesmente falasse para você, olha, agora você vai voltar lá na maior potência mundial né, que existe em todos os tempos, o império realmente fechado, fortificado, com vários carros, cavaleiros, faraó, e naquela época elas mandavam no mundo, né? Tinha toda a força do mundo. E fala, olha, você vai lá, só você,
e vai libertar o povo do Egito, vai libertar o povo que está escravo lá do Egito, né? Então, Moisés, ele recebe essa chamada aí, e aí alguns criticam Moisés por aquilo que ele fala, mas Senhor, eu não sei falar, não sei o quê, aí Deus dá uma chamada nele ali, mas quem fez a boca do homem, quem fez o ouvido, quem fez isso, quem fez aquilo, sou eu, não sou eu, Senhor. Então a gente julga Moisés, nossa, Moisés não quis obedecer ao Senhor, mas às vezes tenta se colocar no lugar, querido, Deus manda você ir lá na Rússia, lá nos Estados Unidos, enfrentar lá os líderes, o que você vai fazer, hein? Misericórdia, né? Mas ele viveu isso. Já diante de Faraó, Moisés pronuncia a frase, a famosa frase, deixa o meu povo ir. Inicialmente, o rei do Egito tenta resistir, mas com muitas pragas, 10, para ser mais exato, é obrigado a ceder. Assim, os israelitas preparam-se para deixar a terra da escravidão. Você vai ver essa história em Êxodo 3. Onde está o texto? Atravessando já o Mar Vermelho, os filhos de Israel põem-se no caminho da terra para o que mana leite e mel, né? Mas, para tomarem posse da promessa, teriam que se guiar por uma lei que os faria diferente de todas as nações. Então, você vê que teve todo um processo. Eu não entrei perfeitamente na história, porque não daria tempo de ministrar toda a história. A ideia aqui é ministrar a dispensação, né? O momento que a lei veio, por quem a lei veio, em que momento que a lei veio. Então, até a saída do Egito, o povo ainda estava vivendo a aliança patriarcal, amém? O que eles tinham era aquele pacto com Abraão. O que eles tinham era a lembrança de Abraão ainda, né? Então, o povo ainda dentro do Egito, eles estavam vivendo ali aquele pacto com Abraão. Como eles eram escravos, não desenvolveram aí a sua sociedade, né? Não desenvolveram nada. Eles eram escravos dentro de uma sociedade bem estruturada, que era o Egito. E eles ainda estavam nesse processo. Quando Deus chama Moisés, ele chama Moisés para este novo tempo, esta nova liberação, este novo processo, que é a lei, né, que ia vir sobre a vida deles, para que eles se guiassem através dessa lei. Então, Deus, ele diz que o povo tem um destino, eles vão viver na terra que mana leite e mel. Eles tinham essa promessa, que viveriam, né, que Abraão viveria, e a sua descendência, eles tomariam aquela terra, ficariam naquela terra, e aquela terra seria deles perpetuamente, para sempre. Então, eles tinham essa promessa. Atravessariam o deserto, guiaria, né, seriam guiados por Deus, por todo esse processo, até chegar à terra prometida, que estava habitada, que eles teriam que expulsar, destruir os povos que estavam naquela terra, para dominar aquela terra. E a questão é essa, irmãos. Só o pacto, só a aliança com Abraão, talvez não seria suficiente para que esse povo se guiasse. Era um povo imenso, né? Então, era preciso que viesse uma lei que os instruísse, que guiassem eles dentro deste propósito de Deus, né? Então, Deus chama Moisés, chama esse homem, faz ele passar por toda essa situação, e eles veem com os próprios olhos as 10 pragas do Egito, as 10 pragas caindo sobre o Egito. Eles veem coisas sobrenaturais e maravilhosas. Essa questão do processo da lei vindo para Israel era algo assim muito estrondoso, muito poderoso. Era muito evidente que isso vinha do céu e não do homem. A diferença entre o povo de Deus e os outros povos, outras sociedades que tinham pelo mundo é que as sociedades faziam suas leis, né, e determinavam suas leis segundo a sua intenção e cultura. Mas a lei que veio para o povo de Deus veio direto do céu, né? Nós vamos ver esse texto aqui. Eles viveram experiências espetaculares diante de Deus e diante de todos os povos. Essas experiências também foram conhecidas por todos os povos mais tarde. Todos os povos sabiam dessa história de Israel. E quando eles foram tomar a terra prometida, essa história os precedia, né? Então, todos aqueles povos lá de Canaã, né, que via Israel chegar, temiam, tinha medo deles. Por quê? Porque já conhecia a história que Deus estava com eles, né? Eles viveram coisas extraordinárias. Aí em Êxodo 19, de 5 a 6, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular, peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal, o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então você percebe nesse texto qual era o propósito real de Deus para a nação de Israel.
Todos os povos são meus, tudo é meu, mas vocês eu estou separando para que seja uma nação santa, sacerdotal. Vocês vão representar a Deus, vocês vão ser chamados com um propósito divino. Vocês não vão ser como os outros povos, vocês vão ser um povo separado dos povos, para que os planos de Deus se cumprissem através de Israel. Então Deus separou esse povo. Então fala, mas agora tem, como sempre, né, tem uma escolha. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Agora, como que o povo vai guardar a aliança? Por meio da lei, por meio dessa nova liberação que Deus deu para o povo de Deus, por meio da lei. Então, obedecendo a lei, eles vão manter a aliança que Deus fez com Abraão viva, né, diante do povo ali e diante dos povos. Deus estava separando o povo e mantendo esse povo separado e santo através da lei. Né? Então, se obedecesse a lei, ia fazer exatamente aquilo que Deus queria. Que interessante, botei o título depois das coisas aqui. Ô, glória, viu? É isso que acontece, irmãos. Bom, nós vamos ler um texto aqui, né? Deus chamando Moisés do alto do monte. Esse é um texto interessante, queridos, prestem atenção nele, amém? Porque ele declara, alguns falam assim, é esse negócio que alguns falam, né? A lei já passou, a lei já está abolida, a lei já acabou. Né? Já passou o tempo da lei. Agora, escute isso e tente falar isso novamente. Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. E dar-te-ei, Deus, né, no caso, dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos, esperai-nos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, chegará a eles, e subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Então Moisés subiu, a nuvem de Deus já cobriu. E a glória do Senhor repousou sobre o monte ali, junto com Moisés. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou Moisés no meio da nuvem. E ao parecer da glória do Senhor, era um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Agora você tenta imaginar essa situação lá no Monte Sinai, Moisés no alto do morro lá, e aquele movimento lá, queridos, era estrondoso, era um raio, relâmpagos, nuvem com fogo, e uma voz que se ouvia do céu, e uma coisa estrondosa, o povo temia. Foi nesse momento que o povo disse assim, Moisés, vai lá você mesmo e fala com Deus, eu não quero falar com Deus não, é melhor que você fale, que é mais seguro para mim. Então o povo, misericórdia, irmãos, estavam com medo de Moisés, com medo de Deus, porque era algo muito forte, era muito evidente, e tudo aquilo, a lei que estava aqui, quando, né, Moisés recebeu do próprio Deus, está escrito aqui, ó, dar-te-ei as tábuas de pedra, ou seja, o próprio Deus deu para Moisés as tábuas de pedra escrita ali a lei de Deus. Então, assim, era muito evidente que essa lei veio direto do céu. Agora, vamos lá, todos os povos têm a sua lei, seus direitos, deveres e tudo mais. Eles fazem sua própria lei, mas o povo santo, o povo que foi chamado por Deus, o povo que foi trazido a essa separação por amor da humanidade, a lei foi entregue direta das mãos de Deus. Como que uma lei que é entregue diante das mãos de Deus, direto das mãos de Deus, ela vai ser abolida, esquecida, deixada, ultrapassada? A lei nunca vai ser ultrapassada. A lei, ela vai ser sempre legítima, né? Só que a questão é essa. Naquele tempo, ainda eles estavam vivendo dentro da obediência, eles tinham que obedecer, porque a lei era exterior. Então, eram homens carnais tentando viver uma lei espiritual, né? Essa é a questão. Depois nós vamos entender a diferença da graça. Essa é a diferença da graça. A lei está dentro agora, e não mais no exterior. Mas é a mesma lei. Os 10 mandamentos estão aí, né? Isso aqui é um resumo aí dos 10 mandamentos. As tábuas ali que desceram, né? Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não os adorarás. Não tomarás o nome do seu Senhor em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra pai e mãe, não matarás, não alterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Tem um momento que Jesus fala, né?
Os mandamentos é o seguinte, eu vou resumi-los em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você for ver as pedras da lei, vai ver que parte desses mandamentos, 5 desses mandamentos, está ligado a Deus e 5 desses mandamentos está ligado ao homem, né? Então, na verdade, Jesus, ele não aboliu os 10 mandamentos. Ele simplificou, dizendo, se você ama Deus, como ele disse, você não vai ter outros deuses diante dele, né? Você não vai fazer imagem, escultura para adorar, você não vai tomar o nome do Senhor em vão, né? E você vai guardar aquilo que ele falou sobre o dia de sábado, aqui no caso o povo judeu, as festas e tudo mais. Se você ama o seu próximo, né? Você vai honrar, não vai matar, você não vai adulterar, você não vai furtar, você não vai fazer falso testemunho, nem vai cobiçar nada. Então você vê que a lei, ela mantém a sua essência dentro de uma espiritualidade, né? Esses são os 10 mandamentos. Porém, com as dispensações começou com a entrega da lei no Sinai, e terminou com um período de tempo com a morte sacrificial de Cristo, que cumpriu todas as suas provisões e tipos. Assim, a lei de Moisés começou aí nesse monte, né? Quando Deus entrega para Moisés as tábuas da lei, e toda a lei que Israel passou a seguir a partir de então, né? Com o intuito de separar o povo das nações, separar o povo em um povo santo e sacerdotal. Então começou aí, e vai até a morte e ressurreição de Cristo, né? A partir desse momento, não seria mais somente a promessa, a aliança com Abraão, que conduziria o povo hebreu rumo à terra prometida e ao cumprimento da vinda do Salvador, mas a lei escrita dada pelo próprio Deus, que os guiaria para cumprir a vontade do Senhor, fazendo sua parte na aliança. Então é muito importante a gente entender o que é a lei de Deus quando nós pegamos a lei, né? A vontade de Deus era cumprir, é que o povo cumprisse, obedecesse e mantivesse essa aliança. Então ele manda essa lei do céu, entrega ao povo, para que o povo cumpra cada palavra que está escrito ali. Como as leis do governo humano, a lei do Senhor atribuiria deveres ao povo, como também direitos e bênçãos. A diferença é que essa lei não veio dos homens, mas de Deus. É como a gente disse, né? Primeiro Deus organizou o povo em sociedade, e o povo já estava acostumado a viver embaixo dessa organização de lei, dessa organização de, né, eu tenho direito, eu tenho deveres, eu tenho algo a cumprir, e se eu não fizer, eu vou ser punido por algo que eu não fiz, que eu não cumpri. Então Deus, ele já montou, ele já foi preparando a humanidade para essa situação, né? Para viver, para chegar neste ponto, estar a ponto de receber a lei. Você entende? Se fosse a lei, se fosse dado no tempo antediluviano, onde o povo cada um fazia o que quisesse, não tinha essa questão de organização, né? Com que Deus faria com uma lei ali, não ia ter como, queridos. Deus, ele foi mantendo o processo para que chegasse nesse nível que o homem pudesse receber a lei do céu e se organizasse em volta dessa lei, né? Então era exatamente como os povos faziam. Eles tinham suas leis, seus reis, seus governos, e Deus deu ao povo a lei do céu, né? Aquilo que vinha direto de Deus, e aquilo que mantinha o povo santo. Pelo menos era isso, né? Se o povo realmente obedecesse, se guiasse por esses mandamentos maravilhosos do Senhor. Olha que interessante, né? Eu também coloquei aqui, depois, o índice aqui, o título. A lei entrega a Moisés, dá início à dispensação da lei. Então, tudo começa quando Deus entrega a lei a Moisés, né? Então, você vê, foi um processo para chegar neste ponto aqui, né? Deus, ele orquestrou tudo, ele organizou tudo, ele planejou tudo, ele foi liberando dispensação após dispensação, foi preparando a mente dos homens, foi preparando a sociedade, foi preparando tudo, e entregou a lei a Moisés, né? E a lei era completa, nós vimos 10 mandamentos. Porém, queridos, essa questão. Na lei não havia apenas os 10 mandamentos, mas todas as regras que uma sociedade deveria seguir. Ali dentro da lei de Moisés tem leis penais, leis de propriedade, 613 leis, irmã. Essa misericórdia. É lei, hein? É lei demais. Aí, irmã, tá aí. Então, assim, eram muitos mandamentos. Tinha de tudo quanto é tipo, querido. Era lei penal, lei de propriedade, lei comercial. Ele usava sobre alimentação, higiene, tudo. Se você for ler o livro de Levíticos ali, você vai ver que Deus fala sobre absolutamente tudo. Tudo que uma sociedade deveria seguir à risca, né? Regras de rituais de adoração, sacrifícios,
festas, datas cerimoniais. A lei abrangia toda a cultura e modo de vida dos hebreus em relação a Deus, ao próximo e aos povos neles como sociedade em si. Então você vê assim, né? Se você abrir o livro de Levíticos, né, o livro de Êxodo, o livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei, você vai ver que a lei abrangia absolutamente toda a nação, de todas as formas possíveis. Né? Não é só os 10 mandamentos que tinham na lei, mas tinha tudo, era muita coisa. Então, assim, o que eles podiam comer, o que eles tinham que vestir, as cerimônias, como que eles deviam se portar, quais eram os dias, Deus dava os dias da cerimônia, era 14 de abril, lá, 14, vai ser a Páscoa, 14, não sei, ele dava os dias, perfeito, as luas, o que se comemorava, qual animal que deveria ser sacrificado em cada situação de sacrifício ali, né, se era para adoração, se era para espiar os pecados, se era para espiar os pecados do sacerdote, se era para espiar os pecados do povo ou para si mesmo, cada um tinha uma forma de fazer e tudo estava perfeitamente descrito nas leis. Tudo tinha significado, Deus ele fez isso tudo perfeito, né? Então, todas as festas, Deus estabeleceu as festas através da lei. Então, eles seguiam passo a passo, Deus ele deu passo a passo para o povo seguir, segundo os seus mandamentos, segundo os seus preceitos, no intuito de separar esse povo, para que através desse povo viesse a salvação à humanidade, né? Então, tudo eles tinham. As nações têm culturas, as nações têm leis, as nações têm formas de fazer as coisas, as nações têm tipos de música, as nações têm tudo, amados, que pode-se ter, né, como organização. O povo de Israel também tinha. A diferença é que as nações criaram suas próprias leis e rituais e cerimônias e tudo aquilo. A nação de Israel recebeu isso de Deus porque eram chamados a ser um povo sacerdotal, um povo separado, um povo com um objetivo santo e perfeito diante de Deus, um povo que vinha para trazer, através dele, trazer o Messias, a salvação a toda a humanidade. A lei abrangia absolutamente tudo dentro do povo judeu. Amém? Tudo estava na lei, tudo. Ainda os fariseus, depois, mais tarde, começaram a colocar tradições também. Então, além da lei, além das leis, ainda tinham tradições, né? Tradições dos antigos, e assim vai. Eram coisas acima de coisas que o povo tinha, tudo que eles tinham que fazer já estava previsto já. Então, se você fizer isso, acontece isso. Se você andar assim, vai acontecer. Misericórdia, irmão, era tudo na lei de Deus. Só que a lei de Deus sempre foi perfeita. Se você for pegar a lei, né, vai descobrir que tudo era para o bem da humanidade. Se você seguir a lei perfeitamente, como está escrito, você vai ser um homem saudável, próspero, vai ser um homem totalmente fora dessa sociedade louca, a sua mente vai ser sã, a sua alma vai ser sã, o seu espírito vai ser são. Só que a questão é o seguinte, irmãos, né, nós somos pecadores, como Paulo disse em Romanos 7, como que um homem carnal vai seguir uma lei que é espiritual, que veio direto do céu, né? E por isso a necessidade de uma nova dispensação, né? E Deus, ele deu depois a próxima dispensação baseado nesta questão, espírito e carne. A partir desse tempo, Deus ele deu muito detalhado a lei, porque o homem tinha que seguir na carne. Os hebreus que seguiam na carne, eles não estavam em espírito seguindo uma lei espiritual. Eles simplesmente olhavam uma lei que estava escrita e obedecia para que se cumprisse tudo aquilo que estava escrito, eles não fossem punidos, ou até mesmo em relação à adoração e ao respeito a Deus, mas era tudo exterior, era tudo o que estava escrito ali, e eles seguiam aquilo ali, pelo menos era o que se esperava deles, né? A lei não alterou as provisões, nem revogou a promessa de Deus dada a Abraão. Não foi concedida como um modo de vida, isto é, um meio de justificação, mas uma regra de vida para um povo já dentro da aliança, né? Você for ler o livro de Gálatas ali, você vai ver. Não era isso, queridos. A lei não alterou aquilo que Deus fez com Abraão. A lei, ela só ajudou com que o povo se mantesse nessa aliança, né? Que eles se mantessem consagrados, que se mantessem separados e longe de todas essa questão da humanidade, de todo esse pecado, de toda essa desorientação que os homens começaram a se guiar segundo a sua própria carne, né? Então Deus ele separou esse povo. Só que não aboliu a aliança, pelo contrário, ela ajudou com que a aliança se preservasse, né? Não foi concedida como forma de justificação, por quê?
porque a lei não é possível, né? Ela não consegue, a lei não vai nos justificar, porque nós somos carnais. Jamais conseguiremos seguir a lei perfeitamente, porque nós somos carnais. Então, nós precisamos estar debaixo da graça de Deus, da presença de Deus. Precisamos estar sempre buscando a presença do Senhor em nós, para que nós venhamos aprender mais para o Espírito. E mesmo assim, brigando com a carne o tempo todo, né? Imagina esse povo que só tinha lei para seguir, né? Então, eles tinham que ter uma coisa bem rigorosa, né? Uma coisa bem detalhada, com esse intuito. Deus queria que fosse uma nação sacerdotal. O objetivo da lei, vamos lá, meu Deus do céu. O objetivo da lei de Moisés foi, em primeiro lugar, preservar. Olha só, o objetivo da lei não era só santificar, não era trazer, como é que fala? Salvação. Deus não deu ao homem uma lei para dizer, olha, esse é o caminho de volta a Deus, você segue ou vai para o inferno. Não era bem isso, querido. A lei, ela veio com uma revelação de Deus para o homem, para este povo específico, porque era aquilo que realmente é verdadeiro, né? Então, segue esta lei para que você se preserve, para que através de você, o Senhor vem e envia a salvação ao mundo, o Messias. A grande questão era enviar o Messias. O que Deus queria era ter um palco perfeito, um povo perfeito, algo assim que pudesse enviar o Salvador à humanidade, né? Então, preservar o povo dentro da aliança de Abraão era o intuito da lei. Ainda o povo de Israel, né? Então, preservar o povo de Israel dos pecados que acabaram por destruir muitos povos da antiguidade. Em seguida, conduzir os israelitas à plenitude do programa de Deus, a chegada de Cristo, como nós estamos falando aqui, né? Então, a lei era para preservar, manter o povo separado e santo. A lei ainda faz isso se você seguir, amém? Só que a lei agora está dentro de você, não mais exterior a você. Você aprende racionalmente, mas Deus revela agora algo dentro de você. Você passa a ver coisas sobrenaturais. Você passa a compreender segundo o coração de Deus, porque o Espírito revela a você essas profundezas, né, da palavra de Deus e da lei de Deus. Ela é perfeita. Tá? Isso quando ela é revelada a você. Aí você vê com mais clareza, né, com mais verdade. Você é alimentado por ela verdadeiramente, porque você alimenta o Espírito. Amém? Bom, em Gálatas 3 é escrito, antes que viesse esta fé, estavam sob custódia da lei, dessa fé que fala essa graça, essa conexão com Deus espiritual, esse despertamento espiritual, né? Então, antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei. Nela, encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Então, você vê que a lei ela teve um propósito, né? E só que ela tinha um propósito determinado, ela tinha um tempo para se cumprir neste propósito, não de validação. A lei é a mesma, ela não foi abolida, mas o propósito dela de manter o povo preservado, né, foi só por um tempo. Porque o que vai manter agora o povo preservado na presença de Deus? A graça, a presença, a glória, a revelação. Nós evoluímos muito depois da lei, porque agora Deus revela em nós, né? Mas então a lei ela serviu até que essa fé que haveria de vir fosse revelada através de Jesus Cristo. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle da lei do tutor. Nós não temos mais esse fardo pesado de seguir uma lei espiritual na carne. Nós podemos ser espirituais e seguir a lei espiritual em espírito. Esta é a grande questão, né? Então, nós somos conduzidos, nós somos inclinados para a lei agora, e não mais ela é com um peso para nós, né? Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Vocês já são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Então você vê aqui, primeiro, esta lei, nesse contexto, ela veio para um povo específico, um povo que foi liberado ali, foi para o povo de Abraão, né? A descendência de Abraão. Deus mandou essa lei para este povo, para que este povo se separasse das outras nações.
Porém, agora, querido, essa lei ela serviu de tutor, ela serviu para que o povo se conduzisse, se guiasse através dela, né? Então, o que eu devo fazer agora? Olha na lei, está escrito lá. Como devo proceder? Olha na lei, está escrito lá. Né? E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu faço com isso, com aquilo? Olha na lei, está tudo escrito na lei. Então, você vai se guiar pela lei, ela é seu tutor. Mas agora, a lei ela não é mais esse peso de condenação, a lei não condena mais o homem dessa forma, porque agora nós vivemos pela graça, pela fé, né? Pela fé em Cristo. E a lei, ela é um prazer, ela é algo revelado, é algo que está dentro do nosso coração e já não é mais só para o povo judeu, isso nós vamos ver na graça. Ela é agora para todos os povos que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor. Você vê que teve uma evolução, um desenvolvimento da obra de Deus na humanidade, né? Através do povo de Israel e através da lei. Quando lemos a epístola aos Hebreus, entendemos melhor por que a lei de Moisés foi colocada em caráter transitório. Era sua função mostrar uma lei superior que seria decretada por Cristo Jesus, a lei do Espírito. Ora, por esse motivo, a lei mosaica não pode ser um fim em si mesma, como alguns pensam. Ela tem de ser encarada como uma espécie de aio, tutor, que em nossa minoria espiritual nos conduziu a Cristo Jesus. Então, tudo, a lei, os profetas, o Moisés, é toda a história de Israel, toda a história da humanidade, todo o plano de Deus, tudo que Deus foi fazendo ao longo do tempo, ele foi fazendo com um propósito, trazer Cristo, né, à humanidade, trazer a salvação para a humanidade. Então, esse era o propósito da lei, esse era o propósito de Moisés, esse era o propósito dos profetas, esse é o propósito de todos, né? Trazer essa lei para que a humanidade fosse salva. Então, esse era o propósito. Agora, quando Jesus veio, trouxe, né, toda a graça, trouxe a expressão, trouxe a adoração, trouxe o Espírito, a lei, ela deixou de ser esse aio, deixou de ser esse tutor, e agora Jesus Cristo é aquilo tudo que nós precisamos, que nós temos para alcançar a Deus, né? De fato, a lei era exterior, como está escrito em Romanos 7,14. A lei é espiritual, mas eu sou carnal. De certo modo, a lei é a vontade de Deus, a vontade de Deus expressa. Mas para o homem é impossível cumprir a condição que está, pois precisaria seguir a lei estando na carne. Porém, logo à frente veremos a próxima sensação, que tornará a lei não mais exterior, mas interior pelo despertamento do Espírito. Então, eu espero que você tenha entendido essa questão, querido. É muito importante que nós entendamos o principal objetivo da lei, né? Da lei de Deus. A lei de Deus foi para separar um povo específico, né? A lei de Deus é perfeita porque foi escrita pelo próprio Deus. Então, é para ser seguida, sim. Porém, não mais como antigamente era seguido. O que nós precisamos fazer hoje? Nós precisamos buscar a Deus, buscar a presença de Deus, buscar a espiritualidade, buscar essa comunhão real com Deus, para que a lei não seja mais exterior a nós, mas interior a nós, né? E buscar essa novidade, buscar essa intensidade com Deus, para que a gente possa viver intensamente a vontade de Deus. Agora, a lei, ela serviu para um povo ser separado das nações. A lei, ela serviu para que um povo se guiasse, para que através desse povo viesse o Messias, e o Messias viesse salvar o mundo. Hoje a lei está aqui diante de nós, e ela é perfeita e maravilhosa, mas ela não nos salva, e ela não pode mais nos guiar, né? Ela pode nos ensinar muito, ela pode trazer a revelação do céu para nós, em nossos corações. Quando nós lemos cheio do Espírito Santo, nós podemos garimpar, encher, né? Buscar a verdade revelada no Espírito. Então, a lei não torna um peso, aquela questão que você tem que seguir. A lei ela se torna uma revelação de algo profundo no seu interior, algo que te alimenta, algo que te preenche o seu espírito, né? Então, é essa a diferença, né? Aí, como a lei não era possível fazer com que, né? A lei não veio para trazer a conexão do homem com Deus. A lei ela veio para mostrar a Cristo. E na lei você tem tipos, você tem toda uma questão que fala sobre Jesus Cristo. Todas as festas da lei falam sobre Jesus Cristo. O tabernáculo fala sobre Jesus Cristo. Cada situação, a Páscoa, né, que é aquela questão, todo o ritual de adoração, de sacrifício, seja para adoração, das colheitas, tudo aponta para Cristo. Absolutamente toda a lei aponta para Jesus Cristo, porque viria a graça. Ela serviu como
um apontamento, né? Então, quem vê a lei, vê a Cristo. Quem entende a lei, entende a Cristo, né? E assim, nós entendemos o propósito dessa lei, né? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a dispensação da graça. Aí é uma evolução, né? Dessa questão, dessa comunhão com Deus. Então, Deus, ele evoluiu essa comunhão com ele depois da dispensação patriarcal. Ele uniu o homem a ele pela fé. Depois ele deu a lei para que o homem se guiasse pela lei. O homem não, no caso, o povo de Israel, assim, né? Especialmente o povo de Israel até então. Depois, quando veio Cristo, esta lei, ela serviu para toda a humanidade, porque a graça veio para toda a humanidade, e a vontade de Deus para toda a humanidade, para conhecimento de toda a humanidade. E assim, hoje ela nos serve também para entender, compreender a vontade de Deus, né? E assim, meu amado, nós vamos encerrar a nossa aula. Espero que você tenha entendido, né? Pelo menos assim, para que serve essa dispensação, qual foi o objetivo dela, o que ela realmente quis, separar o povo da sociedade, manter o povo preservado, o povo de Israel, para que preservando o povo de Israel, ele mantesse um povo santo, né? Sacerdotal, e assim Jesus Cristo viesse através desse povo, né? E para isso a lei veio e ela ainda está em vigor sobre nós, dentro de nós agora. Na dispensação da graça, Jesus Cristo vai vir e vai despertar o espírito do homem. Então, uma nova revelação, um novo contexto, né? Tudo vai se abrir diferente a partir desse tempo do Messias, quando ele vier e quando o espírito do homem for despertado. Jesus, ele vai reconectar não só mais o homem a Deus só pela fé e pela lei, mas pelo próprio Espírito. Então, essa dispensação evoluiu ainda mais a proximidade do homem com Deus. Amém? Será na próxima aula que nós vamos ver isso. Hoje nós vamos ficar por aqui. Se você tem alguma dúvida, que talvez você tenha, não é uma coisa fácil de se falar nem de se explicar. Se você tiver dúvida, queridos, por favor, faça suas perguntas, amém? Eu estou aqui. Se você quiser entrar no grupo do Mergulhando, mande aqui no chat, ok? Você também pode mandar lá. O Felipe tem dúvidas, né, meu querido? Não é brincadeira, né, meu irmão? Fala aí, misericórdia. Não é fácil não, querido, olha. Mas a lei é algo realmente muito interessante e é profundo demais, né? Tem muitos objetivos. E uma aula de 1 hora eu tenho que simplificar, não é brincadeira não. Mas dúvidas, por favor, tirem suas dúvidas, falem comigo, amém? Nós vamos fazer o máximo que puder aí para ajudar a entender alguma coisa. Se você não está no grupo, entre no grupo, amém? No grupo do Mergulhando, ali eu sempre mando os vídeos, as aulas, e você vai estar por dentro de tudo o que está acontecendo. Vai ser mais fácil você entender a dispensação da lei se você ouvir as outras dispensações. Você vai ver a evolução aí do processo, amém? Nós vamos orar ao Senhor agora. Feche seus olhos aí. Vamos agradecer ao Senhor nesta noite. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado por tua presença. Obrigado por esta aula. Obrigado por esta oportunidade. Que esta palavra e esta adoração, esse ensino esteja em nosso coração, frutificando, amadurecendo, que isso venha realmente a prosperar, Senhor, dentro de nós e desenvolver o nosso espírito dentro do entendimento do Senhor e de tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, nós queremos conhecer tua palavra profundamente, conhecer a sua lei profundamente e viver intensamente, Pai amado, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eis-nos aqui, guarde o nosso coração, nossa mente, a nossa família, a nossa casa. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Meus amados, Deus abençoe. Qualquer coisa, por favor, me procure, estou aqui. Amém? Fique na paz.